Boa noite, meus amigos. Bom dia e boa tarde para você, porque eu não sei que horário você vai assistir esse vídeo. Eu sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, e hoje eu estou aqui para nós meditarmos no devocional, que é semanal, mas deste domingo. Esse conteúdo ele é principalmente destinado aos líderes de célula que vão ministrar essa semana e que, como ontem era Dia das Mães e a gente não pôde ter esse momento, eu tirei esse tempo especial para nós aprendermos. Se você tem o teu devocional Jornada, você sabe do que eu estou falando, pega ele aí junto comigo e talvez hoje nós vamos juntos aprender sobre o que não foi falado neste domingo agora. Então, hoje, o tema que nós vamos tratar é que o milagre ele não é uma mágica, ele é uma manifestação do reino de Deus. Milagres não são mágica, eles são manifestação do reino de Deus. Então, talvez a primeira parte mais importante sobre esse tema seja nós ajudarmos os nossos liderados a entenderem o sobrenatural de Deus. Trazer testemunhos, falar sobre milagres, conversar a respeito do que Deus já fez na nossa vida, que é impossível. Então, tudo aquilo que é uma cura que só Deus poderia fazer, a gente precisa trazer essa realidade de que Deus ele opera milagres inexplicáveis, sobrenaturais, que vão além do conhecimento das capacidades humanas e porque ele é Deus. Se ele coubesse na nossa caixinha, na nossa ciência, dentro de todos os nossos pensamentos, não disse dentro né, não é um pouco, dentro de tudo, ele seria nosso escravo. Porque se você compreende algo completamente, você também tem a capacidade de dominar isso. E Deus, ele não cabe na nossa mentalidade humana. Então Deus ele tem poder para fazer infinitamente mais. Pela Bíblia nós temos o incentivo de buscarmos o conhecimento e conhecer a Deus. A Bíblia diz conheça a Deus e continue a conhecê-lo. Josué 1,8 diz medita nesse livro da lei de dia e de noite. A Bíblia diz conheça a Deus, faz uma busca por Deus. Mas a gente precisa também entender que há algumas coisas sobre Deus que nós não entenderemos totalmente nessa vida, como as suas capacidades poderosas, os seus milagres sobrenaturais, entre tantas outras coisas, ou até alguns propósitos ou algumas questões do porquê que Deus fez isso ou aquilo, porque eu sofri isso e aquilo. A Bíblia diz que, em parte, nós enxergamos como se fosse pela fechadura de uma porta. A gente está vendo, em parte, a vida e, em parte, a gente conhece, mas um dia nós veremos totalmente. Então, eu vou fazer a primeira leitura do trecho aqui. Ele diz: a Bíblia nunca apresenta o milagre como um truque espiritual. Então, não é uma coisa que eu fui lá, aprendi como fazer e agora eu coloco em prática. Não é um cursinho que qualquer pessoa vai e coloca em prática. Milagre é coisa de Deus. Ou um evento fora de propósito. Aqui vem outra parte muito importante. Todo milagre tem um propósito. Seja para trazer alguém de volta à fé, seja para confrontar alguém, seja para aumentar a fé de outra pessoa, todo milagre tem um propósito. Nós muitas vezes não tiramos tempo para sentar, refletir, pensar e falar com Deus e esperar Deus nos responder o que Ele queria com aquele milagre na nossa vida. Então, é importante a gente entender que todo milagre tem um propósito. Já vi milagres incríveis de pessoas que não podiam nem engravidar, engravidaram, tiveram filho e se afastaram de Deus. O milagre ele veio com um propósito. Nem sempre o seu propósito ele causa o efeito que Deus gostaria que causasse, né? A gente às vezes gostaria que ao Jesus ter morrido na cruz, todas as pessoas do planeta aceitassem Jesus como Salvador. Nem sempre o grande milagre causa o que a gente gostaria, porém, todo milagre tem um propósito. É a manifestação do reino de Deus em situações onde o ser humano não tem controle. Aqui vem um fato muito importante, seria legal você conversar com seus liderados na célula, que é o fato de que muitas coisas na vida nós não temos controle. Poucas são as coisas que nós temos controle nessa vida. Às vezes você não tem controle nem sobre o que você está comendo ou falando. Então, é muito importante que você olhe para essa questão de todo propósito, todo milagre, ele trabalha uma questão na nossa vida que é, a gente não tem controle de algumas coisas. E muitas vezes o ser humano só olha para Deus quando ele se vê sem controle de nada. Então ele diz, Deus, só tu pode me ajudar. Claro que nós cristãos maduros não devemos ter esse tipo de relacionamento com Deus, que só olha para Deus quando está no fundo de um poço. Mas aqui como é uma coisa muito comum, a gente trata isso. E aí você pode questionar os liderados falando de quando foi que você encontrou Jesus? Muitas pessoas procuram a Deus no pior momento da vida. Separação de casamentos, momentos desafiadores com filhos, uma compulsão, um vício, um desafio, uma questão financeira. Então seria muito interessante
trazer isso à tona e dizer quando você procurou o milagre de Deus. E se alguém procurou a Jesus porque estava em uma fase boa de gratidão ou foi encontrado num momento feliz, celebre junto. Mas diz, o milagre começa quando essa verdade é reconhecida, que ele levanta e ele abate. Então Deus tem poder para fazer qualquer coisa. E o milagre ele começa quando? Quando eu reconheço ele como Deus. Então aqui a Bíblia não, o nosso devocional diz assim, ao longo da história bíblica, Deus intervém de formas que ultrapassam qualquer lógica natural. O mar se abre para um povo sem saída, um morto volta à vida em resposta à oração, e até uma mula fala para impedir um profeta de continuar em um caminho errado. Então, aqui nós temos, eu gosto, quando as pessoas pensam em milagre, na nossa cultura, normalmente eles gostam de pensar em uma criança que foi curada do câncer, uma gripe muito forte de inverno que uma oração curou, uma criança que a febre estava muito alta e a gente orou. Nós precisamos contrastar isso com milagres que Deus fala na Bíblia. O mar abriu no meio. 10 pragas vieram para o Egito, coisas impossíveis. Uma mula fala. O Jonas é engolido por um grande peixe, o peixe não o digere e o peixe o cospe na praia. Eu estou citando os milagres mais sobrenaturais e incríveis. Maria, uma virgem, dá à luz ao Filho de Deus. Jesus morre e ressuscita. E não é qualquer morte, todo o seu sangue é derramado. Nós olhamos para a pesca de Pedro, peixes que derrubam o barco depois de uma noite sem pescar. Um homem como Jesus que olha para o mar e para o vento e diz: cessa-te agora. E na mesma hora o vento cessa e a água cessa. E um Deus que diz: vocês operarão obras maiores ainda. Então, nós precisamos levar as pessoas e os liderados ao pensamento de que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Esses milagres não ficaram lá atrás na Bíblia. O que mudou? Talvez a nossa busca por Deus, talvez a nossa fé em Deus, talvez a nossa santificação em Deus e a nossa coragem para orar por milagres impossíveis. Porque se nós não falamos sobre milagres impossíveis e não cremos em milagres impossíveis, nós não vamos orar por milagres impossíveis. E aqui a gente traz os mais fortes deles. Então, todos revelam um Deus que governa a criação, a vida e a morte. Então, esse domínio de Deus sobre o que eu não tenho controle é o início daquilo que eu preciso confessar para que os milagres comecem a se estabelecer na minha mente. Essa mensagem confronta a ideia de que a fé é uma técnica ou fórmula. Não é fé, não é só a questão. Isso confronta a ideia de que a fé é uma técnica ou uma fórmula. A fé é necessária para que milagres aconteçam, mas ela não é uma fórmula mágica. Não é algo que, por exemplo, eu digo assim: se você fizer assim, 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 você domina Deus. Deus não é dominado. Deus é aquilo que ele será. Quando Moisés se encontra com ele, a ideia aqui que Deus está dizendo, eu sou o que sou, eu serei aquilo que eu serei, você não me domina, ninguém pode me dominar, eu sou indomável. Então, a ideia é de que o milagre, ele não é algo que eu digo, olha Deus, agora você é o meu gênio da lâmpada, se eu fizer isso, isso e isso, você é obrigado a me dar isso, isso e isso. Algumas promessas Deus faz na Bíblia, não é homem para que minta. Mas o milagre não é algo que eu digo, olha, eu vou 7 vezes na igreja e eu vou orar 7 vezes e aí Deus tem obrigação de me dar. Não é assim que milagre funciona. Então, milagre não acontece porque alguém fez algo do jeito certo. Tem muita gente que fez todas as coisas do jeito certo e Deus não operou o milagre que ela gostaria. Olhe para Jesus. Jesus morre na cruz. Pouco tempo antes ele está suando sangue dizendo: Senhor, se possível, passe esse cálice. O cálice da ira de Deus não foi passado. Paulo ora a Deus dizendo: Senhor, me livra desse espinho na carne. Deus não o livrou, ele precisava de um milagre. Jó ora a Deus ali questionando todas aquelas questões do que aconteceu na minha vida. Ele passou pelo sofrimento igualmente, era o homem mais justo da terra. Então, fazer as coisas corretas em um mundo pecaminoso não garante que os milagres que eu quero irão acontecer. E isso é necessário que haja maturidade e humildade para caminhar com Deus. Porque se essas pessoas de fé tão extrema na Bíblia passaram por desafios e não alcançaram às vezes os milagres que gostariam, não será diferente com a gente. A gente não é tão alecrim dourado assim.
Então vamos lá. Aqui, encerrando, o milagre não acontece porque alguém fez algo do jeito certo, mas porque Deus decidiu agir para revelar o seu reino. Onde o reino se manifesta, o impossível se curva, a natureza obedece e a vida vence a morte. Então, se você quer um milagre, procure fazer orações que se aliem e se alinhem com a vontade de Deus. Deus, eu estou orando por uma casa maior, se for da tua vontade, porque eu quero te servir com essa casa. Se isso faz parte da vontade de Deus, Deus vai operar. Senhor, eu estou procurando por um emprego aonde eu não vá corromper os meus valores e eu possa te fazer conhecido. Provavelmente essa porta vai se abrir. Senhor, eu estou procurando por um marido com a mentalidade certa de que ele vai ser um homem que eu vou ter que construir e ele é um homem a quem eu vou ter que caminhar junto ao lado e procurar por liderança. Provavelmente essa oração vai ser respondida. Por quê? Porque Deus não responde orações vazias que terminam no nosso desejo e Deus não responde orações vazias que não tenham a ver com trazer glória para Ele. Todo milagre precisa trazer glória para Deus, ou ele é vazio. Então, muitas vezes nós oramos por algumas coisas que trazem glória apenas para nós. Isso é muito importante. Então, há 4 versículos que eu vou ler junto com vocês. Salmos capítulo 75. Salmos capítulo 75, versículos 6 e 7, que está no nosso plano anual de leitura. A gente sempre tem alguma coisa que esteja alinhada com ele, e ele diz assim, 6 e 7, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação, ou seja, milagres. É Deus quem julga, ele humilha um e a outro exalta. Primeira coisa que a gente precisa entender é Deus é um Deus justo. Então, se eu sou um homem temente a Deus, correto no que eu preciso fazer, e estou passando por desafios, Deus sabe o que está fazendo. Todas as coisas que acontecem na nossa vida nos ministram. Então nós precisamos ter uma mente que não olha só, minha vida está fácil, Deus me ama, minha vida está difícil, Deus me odeia. Deus pode me amar no meio das dificuldades. E se você já leu essa palavra, você vai perceber que Davi, o rei Davi, passa uns 20 anos fugindo de várias dificuldades que Saul colocou no pé dele. José do Egito passa 17 anos passando por desafios até que ele vai governar o Egito. E nesses momentos você não vai ter um desafio muito grande dessas pessoas com Deus. Você vai olhar para os discípulos, todos eles tiveram uma vida desafiadora. Você olha para a igreja, para Paulo, que escreveu um terço do Novo Testamento, ele passou desafios na vida dele. Estar passando por desafios era motivo de alegria na Bíblia. Isso não significa que Deus não ame você, mas Deus nos ensina com alegria e com sofrimento. Então, o primeiro versículo ele é para nos trazer a identidade de que Deus é quem escolhe. O segundo, que eu vou ler, que eu também acho muito bom, é um que está lá no segundo livro da Bíblia, que é Êxodo. Êxodo, no capítulo 14, versículo 21 e 22, diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Gente, parede de água. Para os mais céticos e ateus que querem explicar isso de uma forma como se um banco de areia se levantou porque a corrente diminuiu, não, a Bíblia está falando sobre um milagre, toda a palavra na Bíblia é significativa. Deus está dizendo, aquilo foi um milagre, não foi um evento natural. Paredes de água, a água abriu no meio, o povo passou, são 600 mil pessoas, é muita gente, é 9 vezes mais do que Lajeado tem de pessoas, é muita gente atravessando. Então, aqui a Bíblia está expressando que o Deus que você crê, o Deus Pai de Jesus Cristo, que é a representação do Filho, ele operou um milagre para que aquele povo, que você conhece o país, que saiu do Egito, que entrou na terra de Israel, onde hoje pessoas moram, o Mar Vermelho que está lá até hoje, Deus abriu aquele mar para que o povo passasse. Pastor, eu tenho dificuldade em crer com milagres. Isso não significa que o Deus que você conhece é um Deus que não faz. Você pode ter incredulidade no teu coração, você pode ter um desafio com isso, mas a Bíblia, ela indica que Deus não mente e que Deus operou milagres. O segundo milagre que eu quero ler contigo está no livro de Atos.
Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos é o 5º livro do Novo Testamento, e Atos, capítulo 9, ele vai falar a respeito da conversão de Saulo, e ele diz assim, 9:36 ao 41. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha lhe feito quando estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Olha só, Jesus fez isso quando foi ressuscitar uma menina. Pedro fez igual. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Não é um espasmo muscular. A Bíblia tenta deixar isso muito claro. Não é uma pessoa que, opa, voltei e morri de novo. A Bíblia diz, e tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Ficou de pé. Então, chamando os santos, ou seja, os irmãos em Cristo, e as viúvas, apresentou-a viva. Ele chamou pessoas para que houvessem testemunhas. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo. O que aqui mais uma vez a Bíblia está dizendo? O Espírito que venceu a morte vive dentro de você. O Espírito de Jesus Cristo vive dentro de ti. Ele venceu a morte. Pedro orou por uma mulher morta e ela voltou à vida. Esses não são milagres que estão apenas naquele tempo. Esses são milagres que Deus nos convida a orar hoje. Mas como haverão pessoas que vão viver o extraordinário se elas não creem no extraordinário? Então, talvez, o fato mais importante aqui é nós trabalharmos a nossa incredulidade. É nós trabalharmos o fato de que a nossa fé é pequena. O problema não está aqui. A Bíblia não é problemática. Deus não é problemático. Seria problemático se Deus fosse pequeno, se Deus fosse incapaz, se Deus só coubesse na minha racionalidade. Mas Deus, para ser Deus, eu não posso caber aqui dentro. Eu preciso ser além. O Criador não pode caber aqui dentro. O Criador, ele precisa ser maior que a criatura, principalmente nós aqui nessa terra que não temos um corpo glorificado como Jesus Cristo, ou um corpo angelical como os anjos do céu. Então, existe na ciência, Einstein dizendo que, trazendo uma ideia à tona, que depois foi trazido por outras pessoas, que é o fator que gera a criação, ele precisa estar fora da criação, ou seja, ele não pode ter um corpo como o nosso, porque ele gerou a matéria, então espírito, cabe muito bem, indicação de Deus. Ele não pode estar preso ao tempo, porque o tempo foi criado quando a criação se deu por conta. Deus, ele não é infinito, porque infinito teve um começo, mas nunca termina. Deus, ele é eterno, ele sempre houve, ele sempre existiu, ele não é dominado pelo tempo, indica mais uma vez Deus. E o terceiro ponto, ele não pode ser dominado pelo espaço. E aí a gente olha para outra característica de Deus na Bíblia, mais de 4.500 anos atrás, quando Moisés já escreve o primeiro livro de Gênesis, que ele diz, Deus, ele está em todos os lugares, ele não é dominado pelo espaço. Então, tudo que nós olhamos na Bíblia é que Deus, ele é muito maior que a minha compreensão e as minhas capacidades. Talvez eu precise trabalhar a minha incredulidade, mas não o fato de que Deus pode fazer coisas poderosas, como o fogo descer do céu, como o sol parar. Quando Josué ora durante a batalha, ele diz, Deus, se escurecer a gente vai morrer. E ele ora para que o sol pare. E a Bíblia diz, o sol parou. Então, nós precisamos olhar para os milagres bíblicos e enxergar um Deus poderoso, porque talvez se você não crê que Deus tem poder para parar o sol, talvez Deus seja pequeno para algumas coisas que você precisa na vida e você tenha que rever que tipo de Deus você tem adorado. Por fim, Números capítulo 22, versículo 28. Números 22, 28, quarto livro da Bíblia, 22, versículo 28. Diz assim, eu peguei o versículo de Balaão, um profeta que se vendeu por dinheiro, as coisas que ele falava aconteciam. Quando ele foi amaldiçoar o povo de Deus, ele foi comprado para amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele chega lá para amaldiçoar o povo de Deus, ele fala coisas boas. E ele estava em cima de uma jumenta, e essa jumenta, ela via o anjo de Deus se preparando para matar o Balaão. Só que o Balaão não via o anjo de Deus, então a jumenta, ela trocava o caminho. E num certo momento, quando o Balaão fica bravo com a jumenta, porque ela esmagou a perna dele numa pedra para tentar se desviar do anjo, o anjo se revela para ele e a mula fala com ele.
Então, aqui nós temos mais um fato bíblico, né? Então, Deus, o Senhor, abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, você pensa nisso, você consegue imaginar isso, uma jumenta falando com um profeta? Que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? A jumenta falou com ele. Balaão respondeu à jumenta, você me fez de todo. Eu acredito que primeiro o Balaão ficou assustado, né? Mas em algum momento ele responde, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Gente, eu se visse um bicho falando, eu não ia ter isso aqui, eu não sei de que cultura o Balaão veio, mas enfim. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje, tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Ou seja, ele ia morrer. A jumenta salvou ele. Então aqui a gente olha para mais um milagre da Bíblia. Impossível para um ateu. Impossível para um cético. Impossível para um agnóstico. Impossível para alguém que não crê em Deus. Mas nós que somos cristãos cremos na Bíblia Sagrada como a nossa palavra inerrante. Se um versículo dessa palavra for falso, mentiroso ou enganador, não faz sentido eu ser pastor, não faz sentido eu seguir essa fé, não faz sentido na minha alma. E eu falo isso para você da perspectiva de que eu não estou aqui como alguém que ganha algo em cima disso, mas da perspectiva de que existe um versículo nessa mesma palavra que eu acredito de todo o meu coração e prego, de que os mentirosos ficarão fora do reino de Deus. Então, levando isso em conta, eu não posso mentir para você. Eu acredito nisso, fortemente, de todo o meu coração. Aí aqui, para nós encerrarmos, é importante você fazer as perguntas aos seus amigos, né? Porque aqui é um bom momento. Você tenta explicar tudo sem espaço para a soberania de Deus? Você tenta explicar todas as coisas dizendo, não, isso aconteceu por isso aconteceu por aquilo, ou você dá espaço para que tenha coisas que, olha, eu não entendo, mas eu confio em Deus. Segundo, confundo fé com técnica espiritual? Não, porque se nós nos reunirmos num círculo de 5 pessoas e nós orarmos desse jeito, então Deus tem que se manifestar. Eu fiz jejum uma semana, então eu tenho que chegar no culto de domingo e o culto tem que ser maravilhoso. Você está achando que técnica é a mesma coisa que a soberania de Deus? Não dá. Não dá para colocar Deus numa coleira. Quero o resultado do milagre sem me submeter ao reino? Deus opera milagres para o seu reino e para a sua glória. Ah, eu quero o milagre, mas eu não quero que seja para a glória de Deus. Aí está algo para se pensar. Por fim, eu limito Deus ao que eu considero lógico? Ah, se faz sentido, é Deus. Se eu não estou entendendo muito bem, não vou acreditar nisso, porque Deus ele trabalha através de fé. Por fim, preciso confiar mais no Deus que governa tudo? Essa é uma pergunta simples, né? E aí ela vai te colocar. Então, assim, o que o Salmo 75 ensina sobre quem realmente controla os resultados? São perguntas para você fazer de acordo com o texto que vocês leram na célula. E aqui existem algumas perguntas. Você pode até perguntar para os seus liderados o que eles aprenderam com isso, porque tem um espaço para escrever ali. Então, hoje, a minha ideia é trabalhe a incredulidade, trabalhe o teu coração. Por que você não acredita? Por que o Deus que você acredita que criou os céus e a terra, enviou Jesus e morreu numa cruz, não tem poder para fazer uma mula falar? Por que o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos não tem poder para levantar o mar no meio? Por que o Deus que fez todas as coisas não pode ter colocado os animais na arca e ter salvo todos? Por que o Deus que tem poder para transformar células do câncer em células saudáveis é limitado até chegar no ponto que uma pessoa morreu? Ele não foi ele que deu a vida? Ele não pode trazer de volta? Então, a gente precisa trabalhar a nossa incredulidade. Que Deus abençoe o teu coração, que Ele abençoe a tua vida, que tu possa ter sido abençoado por essa reflexão de hoje. E se você nos assistiu fora de tempo, fora de horário ou fora de célula, que Deus te abençoe também para que tu tenha uma fé inabalável, que ressuscita mortos, que ora por milagres impossíveis, que põe a mão sobre os enfermos, que ora por coisas impossíveis como o que essa tempestade vai embora. Vou dizer para vocês que eu já fui muitas vezes para Legendários, orei pelo tempo e Deus escutou a minha oração. Meu avô até hoje, quando está a tempestade muito forte, ele diz para minha avó estender a mão e orar. E muitas vezes ela testemunha que a tempestade se acalmou. Não é questão só de tempo e lógica, é questão de fé, de pôr em prática. Quantas pessoas você conhece que oram pelo tempo, que estende a mão para a tempestade? Quantas pessoas você ora
conhece que vão lá no hospital e oram na UTI? Quantas pessoas você conhece que vão orar por aqueles que o médico já desenganou? A gente precisa ter uma fé baseada no tamanho do nosso Deus, e o nosso Deus não é pequeno. Ele é um Deus majestoso, vasto, grande, imenso e gigantesco, para operar o que ele tiver vontade para a sua glória, na sua vontade, do seu jeito, nos ensinando em todo o tempo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.